Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Que Deus abençoe esse dia grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar uma mensagem ao seu coração nessa manhã. E se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo de número 13, que diz assim: Estava no jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Amém? O que eu quero te trazer nessa manhã, essa mensagem, eu quero dar um tema nessa mensagem. Amém. 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 Glória a Deus. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. O tema é esse. Não culpe a Deus. Deus, Ele criou essa terra aqui que nós estamos lendo no livro de Ezequiel. Uma terra que tinha suas pedras, a ônix, o berilo, o carbúnculo, pedras que resplandece, que traz o brilho. Colocou um dos seus seres ali, colocou um ser celestial, colocou ali, criou um anjo chamado Lúcifer. E era essa a terra. Ele criou para quê? Um anjo de luz, para sua glória, para que viesse a glorificar o nome dele, para que viesse a exaltar o nome dele. Aí você se depara hoje com a terra a qual nós vivemos, e por muitas das vezes o que eu tenho ouvido é pessoas dizerem: Deus existe, e por que, se Deus existe, por que meu ente querido ele veio a morrer? Talvez você teve uma perca de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um ente querido muito próximo seu, e veio essa palavra sobre a sua boca, mas não foi essa terra que Deus ele criou. Deus ele criou um anjo de luz, ele não criou um anjo sem luz. Porém, esse anjo agora, Deus vai achar iniquidade dentro do seu coração. E ele vai ser lançado dessa terra. A sua luz vai se apagar. E então agora, Deus ele vai dar uma nova oportunidade para nós, seres humanos. E nós não tínhamos o conhecimento do que era o mal. Porque até então Deus, com toda a sua plenitude, Deus com toda a sua glória, com todos os seus atributos, a sua santidade, não pôde negar-se a si mesmo. Então, esse querubim ungido, que andava sobre as pedras, que era para a glória de Deus, então ele pôde ver que foi lançado ele uma terça parte. E é por isso que quando nós entramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, que a terra, então, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então nós vamos ver que Deus ele cria, e que Deus é esse que cria algo que é para ser sem forma e vazia. Não, ele criou algo, e essa é a terra que ele criou. Então não culpe a Deus.
Não culpe a Deus por nada. Apenas agradeça, apenas louve a Deus pela vida que você tem. Louve a Deus a todos os momentos. Agradeça a Ele, não culpa Ele. Não culpe Ele pela perca que você teve. Não culpe Ele, porque Ele não criou isso. Ele criou o homem para que viesse a viver eternamente. Ele não criou o homem para que o homem viesse a morrer. Mas pela consciência do homem, então em si, agora conhecendo o mal, então agora vem o seu juízo sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer ser humano. Porque Deus, dos seus atributos e pelo fato dele ser santo, ele não pode negar-se a si mesmo. Então ele não é conivente ao erro, ele não é conivente às coisas que nós, por muitas das vezes, achamos que está certo, está correto, mas Deus, pela sua santidade, não pode negar-se a si mesmo. Então o juízo vem sobre as nossas vidas. Aí talvez você depare agora e fale, então foi um juízo de Deus sobre a vida desse meu ente querido que veio a descer à sepultura, que esse ente querido meu que veio perder, sobre o juízo de Deus lá no passado, dos nossos entes queridos, Adão e Eva, no veio de agora. Então a terra ela está dessa maneira, a terra ela está dessa forma. Então a morte ela passou a estar agora sobre as nossas vidas, sobre a vida do homem. Não culpe a Deus. Deus ele não criou as coisas para que viesse a estar dessa maneira. Mas pelo nosso livre-arbítrio, Deus ele respeita. Então assim que o homem faz, assim ele vai ceifar. Aquilo que ele planta, ele colhe. E nós estamos colhendo do fruto de um pecado, de um erro que houve naqueles tempos. Mas a mensagem que eu quero enfatizar para você é o quê? Não culpe a Deus. Agradeça a Deus a todos os momentos. Quando nós entramos nesse tema, não culpe a Deus, eu quero deixar apenas uma parte. E nós iremos dar continuidade nessa mensagem para que você venha a entender, para que você venha a compreender que Deus ele te ama. Deus ele tem promessas sobre a sua vida. Deus ele tem projetos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Deus ele tem projetos e ele vai realizar. Vai realizar os sonhos que ele tem para com a sua vida. Não culpe a Deus. Hoje nessa manhã eu deixo essa mensagem para você em nome de Jesus. Amém.